Bom dia para todo mundo que está assistindo esse vídeo, para os alunos, para os professores da Escola Estadual Barão de Macaúbas. Quero agradecer imensamente ao Eduardo pelo convite para estar aqui hoje. Eu fiquei tão feliz com esse convite para vir aqui falar um pouquinho do meu tema de pesquisa, né, nessa semana, nesse mês da consciência negra, nesse dia da consciência negra, que é 20 de novembro, né, que esse vídeo vai estar sendo transmitido. Peço desculpas por não poder estar presente hoje, né, nem presencialmente, nem ao vivo, mas eu quero falar para vocês que eu gravei esse vídeo com muito carinho para vocês. Preparei aqui uma apresentação para falar sobre a Maria Firmina dos Reis, que é uma autora incrível, maravilhosa, que viveu no século XIX. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade e vou deixar por aqui, em algum lugarzinho desse vídeo, o meu e-mail, vou deixar os meus contatos aqui. E aí eu estou à disposição para qualquer dúvida, né, que alguns alunos tiverem, qualquer diálogo. Vamos construir junto, vamos escrever junto, vamos pensar junto, vamos nos reconhecer juntos nessas personagens históricas. Cumprimento o colega que vai estar apresentando nessa mesa aqui comigo, mesmo que eu não esteja presente. Tenho certeza que vai ser um ótimo dia aí para vocês, uma ótima mesa. Muito obrigada pela oportunidade e vamos lá começar então a falar um pouquinho dessa autora maravilhosa que é a Maria Firmina dos Reis. A Maria Firmina dos Reis é uma autora brasileira maranhense que nasceu no século XIX. Vocês já ouviram falar? Geralmente a gente não escuta falar muito da Maria Firmina dos Reis, né? Quando nós pensamos nessa literatura do século XIX, nós pensamos em José de Alencar, né, que escreveu Lucília, Senhora, Iracema. Nós pensamos no próprio Machado de Assis. A galera aí que está no ensino médio deve saber um pouquinho de Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Nós pensamos um pouquinho em Gonçalves Dias, né, que fala: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Esses são autores um pouco mais conhecidos do século XIX. Mas a Maria Firmina dos Reis não é tão conhecida e foi uma escritora incrível, né? Ela nasceu no Maranhão e ela foi uma mulher negra. E tá aí, na minha opinião, na minha humilde opinião de pesquisadora, um dos motivos pelos quais eu acredito que ela não ficou tão conhecida. Era uma mulher, era negra, nasceu no Maranhão. Se nós pensarmos em todos esses outros escritores, eles eram homens, não necessariamente brancos, e aí tem algumas ideias que a gente pode tirar da cor deles, mas isso é assunto para uma próxima aula. Mas eram homens, e mesmo assim o Alencar sendo cearense, né, o Gonçalves Dias também sendo do Maranhão, né, todos se encontraram no Rio e ficaram conhecidos no Rio de Janeiro, foram estudar, trabalhar no Rio de Janeiro, o que não foi o caso da Maria Firmina dos Reis. Então ela foi uma mulher maranhense, negra, e aí eu não sei se tanto a mãe quanto o pai eram negros, mas ela com certeza era, que foi professora no Maranhão, foi escritora no Maranhão, fundou escolas, escreveu críticas para jornais, romances, poemas, crônicas, maravilhosa, incrível, mas que foi completamente silenciada pelo tempo. E aí, quando a gente fala de silenciamento, quando eu falo de silenciamento dessa autora, eu tô querendo dizer que ela não foi lida, né? Eu não li a Maria Firmina dos Reis na escola, por exemplo. E nem na graduação eu fui ler Maria Firmina dos Reis já no mestrado, no doutorado, se eu não me engano. Nós não conhecemos essa autora incrível, né? Nós conhecemos muito pouco das obras dela. E isso é muito sério, pensar que ela foi silenciada, que ela foi negligenciada, que a literatura dela foi muito pouco lida até hoje, né? Tá sendo um pouco mais lida hoje em dia. E eu acho que tudo isso se deve ao fato dela ser uma mulher negra, né? Porque mulheres negras foram um pouco menos ouvidas na história.
mulheres no século XIX foram muito pouco ouvidas. E no caso da Maria Firmina dos Reis, ainda um pouco menos. E aí, nós precisamos estudar um pouco mais dessa mulher maravilhosa, incrível, escritora. E é isso que nós vamos fazer aqui hoje. E aí, antes de começar a falar dela, quero falar para vocês como é que a Maria Firmina dos Reis chegou na minha vida, né? Como é que eu fiquei conhecendo essa autora. Como eu disse para vocês, eu não estudei ela na escola, né? Para o vestibular, eu li outros livros. Eu li exatamente esses que eu falei aqui. Eu li o José de Alencar, eu li o Machado de Assis, porque é o que caía no vestibular, né? Vocês vão fazer Enem, provavelmente, mas eu ainda fiz vestibular. Era o que caía. Então, minha professora não deu também porque não caía no Enem, né? Não era cobrado. Não estudei Maria Firmina dos Reis na escola. Eu não estudei Maria Firmina dos Reis na graduação. Inclusive, eu acredito, salvo algum engano muito pequeno, eu acho que eu não estudei nenhuma mulher negra na graduação também. Nenhuma autora negra, nenhuma historiadora negra. E no mestrado, sim. O que aconteceu? Eu terminei a graduação, eu estudei o meu ensino fundamental e médio numa cidade muito pequena chamada Mãe Mirim, não sei se vocês já ouviram falar. É uma cidade de 20 mil habitantes e passei no vestibular, terminei o terceiro ano em 2011, passei no vestibular, fui para a faculdade em 2012. Então acreditem porque é possível, eu acredito em vocês, eu fui cursar História na UFOP. E foi um curso ótimo, né? Faria história de novo hoje. Hoje eu sou professora, eu fiz mestrado, estou fazendo doutorado, mas foi maravilhoso, acreditem nos sonhos de vocês. Mas eu passei por quase toda essa trajetória sem estudar mulheres negras como a Maria Firmina dos Reis. E eu acho que é importante falar disso, né? Hoje, todos os dias, mas especialmente hoje. Quando eu cheguei no doutorado, eu já estudava romantismo, literatura. Quando eu cheguei no doutorado, meu orientador, que se chama Marcelo Rangel, ele falou assim: Ana, você tem que ler aqui essa autora. Ela é maravilhosa, ela escreveu um livro incrível chamado Úrsula, um romance incrível. Lê ele, analisa ele no doutorado, por que você não estuda ele também? E eu fiquei desconversando, sabe? Porque eu não queria acrescentar uma obra. Mas resolvi ler, porque meu orientador me indicou. E aí que eu fui ler pela primeira vez Maria Firmina dos Reis, o romance Úrsula. E posso garantir para vocês que ler uma escritora negra brasileira mudou a minha vida em relação a sentimento de representatividade, em relação a acreditar que eu também poderia, e em relação a ter uma mudança completa na minha pesquisa, na minha vida. Foi assim, um divisor de águas. E aí eu recomendo para todos vocês lerem essa autora incrível também. E nesse romance que se chama Úrsula, que foi a primeira obra da Maria Firmina dos Reis que eu li, eu descobri muitos personagens. E aí tá o ponto base, assim, de que nós precisamos ler vários autores e autoras de gêneros diferentes, de raças diferentes, com cores diferentes, de nacionalidades diferentes, porque eu descobri uma nova história do Brasil ali. Eu descobri uma nova história da escravidão lendo a Maria Firmina dos Reis. Tem uma história, né, central de um amor romântico aí, da personagem Úrsula e o grande amor da vida dela e tudo mais. Mas fora isso, né, a Úrsula é uma personagem branca, existem várias outras personagens negras naquela história, né? Tem a Susana, tem o Antero, né? Tem o Túlio, são personagens incríveis. E aí, lendo a Maria Firmina dos Reis, lendo essa obra Úrsula, eu descobri a Susana, que é uma personagem, uma mulher que é sequestrada na África, que é violentada na África, trazida para o Brasil em um navio negreiro. E aí eu descobri muita dor na Susana, que é o que nós já podemos esperar dessa história,
mas também muito amor, muita força, muito sentimento de saudade. Foi incrível ler sobre a Preta Suzana nesse livro, para descobrir um pouquinho dessa história do Brasil. Foi incrível conhecer um outro personagem que foi escravizado nessa obra, que se chama Antero. Ele é um homem que sofreu muito com a escravidão e por isso acabou se entregando ao vício, ao alcoolismo. Foi maravilhoso ler a história do Antero, chorar com a história dele e perceber que ele só tinha chegado àquele ponto porque ele tinha sido muito agredido. Porque a escravidão é uma história de resistência, claro, mas é uma história de violência, é uma história de estupro, é uma história de sequestro, é uma história de dor, né? E ver a dor nessas personagens e como elas resistem foi maravilhoso. Foi maravilhoso ver a história do Túlio, que é um personagem incrível nessa obra da Maria Firmina dos Reis. O Túlio foi escravizado, perdeu a mãe e ainda assim ele tem sentimentos de muito amor e de amizade, de ternura nas falas dele, nas escolhas dele, na resistência dele. Entendendo que uma autora, uma mulher negra do século XIX, escreveu obras como Úrsula, ou então como A Escrava, ou então vários outros poemas, eu consegui entender também como é que foi essa história do século XIX. Porque a história da escravidão, nós já ouvimos falar várias vezes, mas a partir do momento em que você encontra obras como essa, autoras como essa, você entende que esses homens e essas mulheres negros e negras no século XIX não estavam ali aceitando tudo aquilo, concordando com tudo aquilo. Eles estavam resistindo, existindo naquela história, nesse país. Eles estavam produzindo cultura, estavam produzindo brigas sim, né, para conquistar os seus direitos, para conquistar a sua vida, o seu direito à liberdade, o seu direito à vida, o seu direito à saúde. Eles estavam existindo e resistindo nas artes, produzindo músicas, né, produzindo danças, produzindo uma cultura incrível. Eles estavam resistindo e resistindo na literatura, inclusive nesta literatura que nós não conhecemos. E saber que essa literatura existiu, que essa mulher incrível, além de ser uma excelente escritora, que escreveu obras como Úrsula e como A Escrava, por exemplo, foi também uma jornalista e foi censurada nos jornais que falaram que a obra que ela escreveu tinha defeitos porque era obra escrita por uma mulher, por exemplo, que é um absurdo, que foi censurada, que sofreu com muito machismo, preconceito, racismo, misoginia naquela época, com o perdão do anacronismo, mas eu vou falar mesmo, que foi privada do amor romântico quando nós lemos aí as cartas que ela deixou. Gente, porque além de texto, porque além de poema, porque além de crônica, essa mulher ainda deixou aí diários, cartas pra gente estudar. E nós precisamos estudar e conhecer um pouco mais dela. Maria Firmina dos Reis foi uma escritora incrível, que falou sobre o amor, que falou sobre luta, que falou sobre ancestralidade. Foi uma mulher negra que escreveu muito, que viveu muito, que existiu e resistiu muito. E como se não bastasse, fundou escolas, passou em um concurso público, foi uma professora lá na Vila de Guimarães, no Maranhão, mudou a vida de muita gente. A Maria Firmina dos Reis mudou a vida de muita gente ainda no século XIX. E a minha vida, desde quando eu iniciei o doutorado e decidi estudar essa autora incrível. E eu tenho certeza que ela pode mudar também a vida de vocês, quando vocês lerem um pouquinho dela. Tenho certeza, porque ela é uma autora revolucionária, em todos os sentidos. Ler uma autora do século XIX, se reconhecer naquelas dores, naqueles problemas que ela traz, naquela história que ela viveu, significou para mim me reconhecer também como uma mulher negra que vive muitos dos problemas, muitas das dores que ela vivia. É claro que eu não vivenciei a escravidão nesse país, né? Eu nasci muito depois, sou bem jovem, gente. Mas o racismo tá aí. Ele esteve presente na vida dela e ele ainda está presente nas nossas vidas.
quando nós escolhemos ler e falar de autores e autoras como a Maria Firmina hoje, no século XXI, nós escolhemos resistir e nos reconhecer também na arte, na literatura, na academia, nas universidades e nas escolas. Meu gatinho passando aqui na frente! Bem, e se nós estamos falando dessa autora do século XIX, do como nós não conhecemos tudo que ela produziu ainda, do como nós não estudamos tudo que ela produziu ainda e precisamos estudar para nos reconhecer enquanto pessoas, enquanto seres, enquanto homens e mulheres que fazem parte também dessa história, que de alguma forma sentem essa história através da ancestralidade, acho importante falar também e mencionar outras autoras negras que nós não conhecemos ou que conhecemos muito pouco, né? E que foram escrevendo aí no século XX, no século XXI, e que também vivem e falam dessa história, né? E que vivenciam essa ancestralidade deixada pelas autoras do século XIX, como a Maria Firmina dos Reis. Se você não gosta muito de uma literatura do século XIX, ou não gosta muito de romance, você pode procurar outros textos, vídeos, poesias de autoras como Chimamanda Adichie, que é uma nigeriana incrível, não sei se vocês conhecem, uma literata maravilhosa, que está escrevendo agora textos maravilhosos. Vou deixar aqui indicações da Chimamanda para vocês, ela deve estar aparecendo aqui no vídeo, o rostinho dela. Outra autora incrível que vocês podem conhecer, que é a Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro é uma filósofa, ela vai trazer pra gente vários conceitos bacanas, com muita facilidade. Então, recomendo para todo mundo que está começando agora a pensar nesses assuntos, para ler, para assistir os vídeos, para seguir a Djamila Ribeiro no Instagram aí, maravilhosa. Também deve estar aparecendo por aqui. Não sei se vocês ouviram falar da Conceição Evaristo, que é uma autora incrível também, que produz poesia, uma autora negra brasileira, está produzindo poesia hoje, está produzindo na academia, ela é incrível. Se você gosta de poesia, você tem que conhecer a Conceição Evaristo também. Temos outras, Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, autoras, escritoras incríveis que eu recomendo para você que está aí na escola agora me assistindo, para você que é aluno, para você que é professor, para você que é aluna, para você que é professora, para você que é pai. São obras, são artistas maravilhosas que nós precisamos conhecer e reconhecer para entender a nossa história, para falar de história do Brasil, para falar de movimento negro, para falar de resistência, porque nós estamos resistindo desde sempre. Nós, homens e mulheres, negros e negras, estamos resistindo nessa história. Estamos sendo violentados por ano, mas também estamos lutando pelos nossos direitos. São homens e mulheres negros e negras que conquistaram tantos direitos. Por favor, gente, Princesa Isabel e Tarzan não são heróis salvadores de ninguém. Os verdadeiros heróis dessas histórias, os verdadeiros homens e mulheres que conquistaram, que foram lá, que deram a cara a bater, são pessoas que fizeram parte dessa vivência, né? São pessoas que resolveram lutar por aquilo que eles queriam conquistar. E essas pessoas que nós precisamos estudar, exaltar, precisamos falar delas com amor, com carinho, com reconhecimento, com tudo que tiver de bom para falar, tudo que tiver de reconhecimento, tudo que tiver de representatividade. E aí, eu queria terminar essa apresentação, tá dando aqui meus 15 ou 20 minutinhos, e eu queria terminar com um poema da Maria Firmina dos Reis. É um poema que ela fala um pouquinho sobre Palmares, né? Que ela menciona essa história de Palmares. E eu acho bacana a gente ouvir um poema dessa autora que escreveu, não no tempo de Palmares, que Palmares é bem mais antigo que a Maria Firmina dos Reis. Professor de História pode confirmar aí. Ela não escreveu na época de Palmares, mas ela vivenciou ainda um pouco do que foi a escravidão, embora ela não tenha sido escravizada, viu? Maria Firmina dos Reis foi uma mulher negra no século XIX que não vivenciou a escravidão, mas que estava vendo tudo aquilo acontecer. E o poema dela traz isso pra gente. O mar estava tranquilo e espreguiçava-se sobre as areias,
de prata da praia solitária. Como uma criança adormecida no seu leito, eu o via assim, calmo, e comparava-o com o que me ia pelo íntimo da alma, e pedia a Deus que adormecesse minhas dores no meu peito, como tinha amodorrado o mar na sua morada. O presente pesa-me como um fardo enorme. O futuro envolve-se-me em denso véu de escuridão, porque desdenharei o passado. Há nele uma recordação, uma só, mas essa é a minha vida. Nela concentra-se, resume-se tudo quanto de melhor tenho gozado, tudo quanto me resta ainda a gozar na terra. Ao ruído poético dos palmares, despertou-se uma dulcíssima recordação e a proporção que meu coração deleitava-se em afagá-la. A minha alma, reconhecida pelo seu Deus, começava a conceber uma nova esperança, como que um hino de amor e de reconhecimento entoaram o mar, o vento e os palmares. E eu dobrei os joelhos, juntei a voz da natureza, a voz da minha alma. Eu já tinha uma esperança e por isso bendizia a Deus no fundo do meu coração. E é isso. Termino minha apresentação por aqui. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando para vocês, de estar podendo falar um pouquinho da Maria Firmina dos Reis, dessas outras autoras incríveis que eu indiquei aqui, mostrei para vocês. Procurem, leiam, conheçam as suas histórias a partir de outros discursos, de outros autores, de outras narrativas. Vale muito a pena. É o que eu recomendo, é a mensagem que eu deixo aqui hoje. Muito obrigada, mais uma vez, muito obrigada, Eduardo, pelo convite. É um prazer imenso poder participar desse evento, mesmo que só um pouquinho assim. Eu vou deixar aqui o meu contato, fiquem à vontade para falar comigo. Tenho certeza que o evento de vocês está maravilhoso aí hoje. Estou com o coração na mão por ter que enviar só um videozinho. E eu desejo muita luz, muita felicidade para vocês hoje, tá bom? Um beijo e até a próxima!